Queridas irmãs e irmãos em Cristo, boa noite a todos. A nossa reunião de perguntas e respostas. Quem não gosta de falar em público tem o papel, muita gente está aqui, nossos ajudantes aí, podem fazer suas perguntas e vamos tentar responder. Então não vamos perder tempo, vamos elevar o nosso pensamento, fechando nossos olhos, e solicitamos a presença do Mestre dos Mestres Jesus em nossos corações, afastando da nossa tela mental toda e qualquer influência que possa prejudicar os trabalhos desta noite. E que a paz do Mestre Jesus felicite cada um de nós, encarnados e desencarnados aqui presentes. Assim sendo, damos por iniciada a nossa reunião de perguntas e respostas, gozando da sua plenitude e de sua santa e divina paz. Assim seja. Como proceder para que um dia paremos de fazer desobsessão? Nós sempre efetuamos a orientação que recebemos. Quando nós nos tornamos conhecedores desta doutrina, não é? Essa doutrina que vem nos auxiliar a tirar a venda dos nossos olhos, não é? Porque muitos só creem na matéria, muitos acreditam na imortalidade da alma, mas são orientados que quem é bom quando morre vai para onde? Para o céu, né? Quem é mau? Inferno. E quem não é nem bom nem mau, vai para onde? Purgatório. Eu não sei quem vai buscar ele lá, mas vai para lá, né? Outros dizem que um dia ressuscitaremos, o que fisicamente e cientificamente é impossível um corpo que apodreceu, que se deteriorou, novamente se formar, né? E eu perguntei uma vez a um irmão pastor, digo, e o natimorto? A criança foi tirada do útero de sua mãe morta, nem fez o bem, nem fez o mal. Para onde ela vai? Aí ele disse, não, os filhos pagam pelos erros dos pais. Isso é justiça, gente? Digamos que eu seja um malfeitor, meu filho é bondade só. Ele morre no ventre da mãe, no útero, e ele vai para o inferno porque eu fui ruim. Então não podemos aceitar isso, né? Então, hoje nós estamos amealhando os processos obsessivos. Por quê? Porque plantamos. Hoje estamos plantando o que vamos colher amanhã, ou mesmo até ainda nessa atual reencarnação. Então vejam, Espiritismo significa reforma moral. Reforma moral significa combater as nossas imperfeições e nossos vícios. Quem não os tem? Todos nós temos. Então, basta que a gente comece a olhar para a gente. O que é que eu sou hoje? O que é que eu sinto perante uma pessoa que me agride, que não gosta de mim? O mesmo que ele? Ou como espírita eu começo a perdoar aquilo que nós temos que fazer para o nosso crescimento espiritual. Então, a casa espírita, eu sempre digo isso, não paro de repetir, não faz milagre. Aquele que vem para a casa espírita fazer tratamento, tem que fazer a sua parte. A sua parte significa olhar interiormente o que você pensa, o que você faz, se está de acordo com as leis divinas, né? Eu gosto muito de dizer sobre a religião do Cristo que é amor. O Cristo só veio nos ensinar o amor. E quem pega as bem-aventuranças do Cristo é uma coisa maravilhosa. É o caminho, a verdade e a vida para chegarmos até Deus. Então o processo obsessivo vai encerrar-se quando você atingir esse grau de saber perdoar, de saber amar, de saber compreender as deficiências alheias, para que compreenda as suas
imperfeições também. Não pense que nós, médiuns da casa espírita, não somos obsidiados. Somos. Mas já temos o conhecimento para sentir. Epa, eu estou pensando, estou fazendo coisas que eu costumeiramente não faço. Então, aí entra o antídoto. Qual é? Oração. Concentração. Para que a gente possa ajudar aquele irmão que quer nos prejudicar. Não é? Não estamos livres, não. Mas é por isso que a gente diz, nem todo médium, porque de vez em quando a gente vê na plateia, me chamam, ou a qualquer outro participante da casa espírita, para atender uma pessoa que está incorporada e não sabe se defender. Então a gente aqui tem o cuidado de preparar o médium para que ele aprenda a se defender dessas investidas. Então, todo médium é obsidiado, ou nem todo médium é obsidiado. Por quê? Porque Kardec disse, todo obsidiado é médium, mas nem todo médium é obsidiado. Por quê? Porque a gente já sabe, algo está acontecendo comigo que antes eu não fazia, mas eu estou dando uma brecha para o obsessor. Então, a oração. Então é assim que a gente faz. Não vamos nos alongar, mas o processo obsessivo se instala de várias maneiras, não é? Do desencarnado para o encarnado, que é o mais comum, não é? Os que desencarnaram e sofreram através da gente, eles hoje que nos encontram querem fazer justiça com as próprias mãos. Do desencarnado para desencarnado, há também um processo obsessivo. Do encarnado para encarnado também há um processo obsessivo. É a pessoa que inveja, que fala da outra e joga constantemente pensamentos negativos, é uma coisa terrível, não é? Então a gente precisa estar sempre vigiando e orando, não a vida alheia, não é vigiar a vida alheia, é a nossa. Porque muita gente diz, mas o seu Cláudio, o senhor não disse que é para vigiar e orar? Eu estava vigiando a minha vizinha. Espera aí, eu não falei isso. Vigiar a nossa vida, ok? Então, ele terminará quando fizer essa reforma íntima. Quando trazemos conosco para a desobsessão um espírito de afogamento em barco e não tem nada a ver com a gente. Por quê? Ele nos prejudica, como devemos agir? A gente usa brincando, mas é a verdade, a gente trata-se de médium de transporte. A espiritualidade sabe dos nossos atos e quer auxiliar no desenvolvimento desse médium que ainda não se predispôs a desenvolver sua mediunidade e coloca esse espírito para ser trazido, para ser orientado e no mesmo tempo que ele está ouvindo, ele está aprendendo, não é? Se a gente vai, por exemplo, ao hospital, lá tem vários espíritos que já desencarnaram e ficaram por lá. E muitos, quando sai, traz esse espírito. Se vem para a casa espírita, ele traz ele. É uma oportunidade que aquele médium, sem ainda estar preparado, está auxiliando. Então, é por isso, gente, a gente está constantemente em trabalho sem saber. Então, é preciso nos prepararmos para quando isso acontecer. Tem pessoas que dizem, eu me arrepio como um gato vê cachorro quando eu estou em determinado lugar. Porque nós temos magnetismo. Esse magnetismo significa atração ou repulsão. Então, há pessoas que se aproximam de você, você sente-se bem, outras você sente-se mal. Então, mas aí a gente tem que fazer a oração, solicitar a presença da espiritualidade para auxiliar aquela criatura. O médium que aplicará o passe precisa fazer uma dieta alimentar especial
Nós sempre fomos orientados por nosso irmão, amigo José Ciro da Penha, a quem muitos médiuns aqui, inclusive eu, deve a ele as orientações recebidas durante 30 e tantos anos de mediunidade, que nós devemos evitar sexo, alimentação gordurosa, comer carne vermelha no dia em que estamos trabalhando. Álcool nem se fala, né? Porque chegar um médium aqui cheio de pau, vai incorporar Zé Pilintra. É verdade. Então a gente precisa cuidar do corpo para que a espiritualidade que utilizará a nossa matéria, ela não entrará na nossa matéria, mas ela poderá melhor orientar aqueles que estão em tratamento e o próprio médium que está servindo a ele para que ele possa orientar. Então, por isso, a gente pode, eu chego aqui, estou em jejum, só vou comer quando eu chegar em casa à noite, eu tomo um lanche e pronto. Então, é preciso cuidar também da nossa matéria. Não empanturrar de comida, não vir aqui, porque no nosso aprendizado, inclusive André Luiz conta, né, que foi conduzido a reuniões de desobsessão nos centros, e o orientador dizia, está vendo aquele médium ali? Empanturrou-se, comeu uma buchada, está ali, que não aguenta nem com ele, quanto mais com o espírito que está tentando incorporar através dele. Então, corporo sã, mente sã. Então a gente tem que ter isso sempre. Sim. Na sala de desobsessão, o médium pode ficar a conversar. Eu já botei os óculos ao contrário. Ou conversando com o doutrinador, enquanto o paciente aguarda diante dele ser atendido. O médium que é obsidiado deve ficar em oração. Tem gente que puxa a cadeira que o médium de incorporação não pode nem se mexer, gente. Então, a gente tem que orientar vocês, porque quer ouvir, tá certo, quer ouvir, mas nada melhor do que ficar em oração, mentalmente, pedindo e dando àquele o perdão. É a coisa mais importante que tem. Então, outros ficam observando e ouvindo o que está se passando na mesa ao lado. É concentração. A gente tem que acreditar que ali está alguém que nos odeia e que nós tentaremos fazê-lo um grande amigo. Porque não é afastar a entidade, não, porque aqui não é terreiro. Muitos vão para terreiro, afasta o espírito, ele é aprisionado e a pessoa fica otimamente bem, entre aspas. Um dia ele se solta e vem pior. Nós orientamos à luz do Evangelho do Cristo. Nós escutamos o que ele tem contra aquele que está ali em obsessão e vamos orientá-lo. Vamos orientá-lo. Isso não pode ser da noite para o dia, não. Muitos são persistentes e não aceitam. E é preciso a pessoa dar continuidade ao seu tratamento. E, ao mesmo tempo, pedir mentalmente perdão para aquela criatura. Mesmo teor, né? Como diferenciar se os flashes, quando vendo e sentindo, se são visões de vida passada? Isso está acontecendo direto comigo. Nós podemos ir ao presente, passado e até o futuro. Nós sempre estamos alertando sobre isso, principalmente no processo do sono. Quando nós dormimos, o nosso espírito, a nossa alma não dorme, ela fica ligada ao corpo através de um cordão fluídico, de um cordão muito tênue, mas ele está ali ligado. E ele vai, por exemplo, o que gosta de noitadas pode ir para bares, pode ir acompanhar lá e ficar lá bebendo, comendo, fazendo tudo que ele faz quando está acordado.
Então é preciso muito cuidado nessa hora, antes de colocar a sua matéria para reposar, fazer uma pequena prece, não é? Por exemplo, Senhor Jesus, afasta de mim as influências negativas, permite que eu possa ser encaminhado à espiritualidade para o aprendizado que se faz necessário, para a realização de trabalhos assistenciais, porque nós médios não estamos parados, nosso espírito sempre em atividade. Então a gente pode, em equipe, quantas vezes um médium encontra com o outro e diz: Cláudio, eu estava contigo semana passada, a gente foi ajudar muitos espíritos desencarnados. Acontece. Então é preparar o nosso espírito, não é? O nosso corpo estará descansando, repousando, aurindo novas forças, e o espírito também, ao reencontro dos seus antepassados, dos seus parentes desencarnados recentemente. Podemos sim. Então é só orar, pedir essa orientação que nós vamos receber. Essa aqui é igual, né? Quando a gente vê raios de luz, clarão, forma de pessoas, quer dizer que temos o dom de ver na mediunidade? Sim. Não é? A mediunidade, ela é despertada de várias maneiras, não é? O meu filho de 6 anos e 9 meses sempre está se assustando ao dormir. Ontem senti alguém puxando o pé dele. O que devo fazer? Orar por ele, com ele. Ele já está em idade de aprender um Pai Nosso, né? Nós aprendemos também que a criança até 8 anos, 7, 8 anos de idade, ela não tem ainda o processo reencarnatório completado. Por isso, há crianças que veem os espíritos, veem outras crianças desencarnadas. Eu atendi uma senhora lá no Seara de Deus uma vez, que ela estava para internar seu filho no manicômio, porque ele ficava como se estivesse brigando com uma pessoa, outra criança, né? O brinquedo é meu, e ficava querendo tomar dele, né? Porque ele vê o brinquedo fluidicamente na mão do espírito, né? Então, muita gente não sabe, diz: meu filho está doido, está louco, porque fica falando só, vendo coisas. Então vamos orar com ele, um Pai Nosso, não? Vamos orientá-lo desde já, para que ele não sofra essas interferências, viu? É muito importante fazer essa oração. Nos meus sonhos aconteceu um episódio mostrando que existe algo bem moderno, referência a casas e veículos em uma dimensão distante. Pode existir ou seria apenas fruto de um simples sonho? Nós aprendemos diariamente no Evangelho segundo o Espiritismo, não me recordo o capítulo, o Cristo diz, parece que é o 3º: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem pensa que o planeta Terra, um grãozinho minúsculo nesse incomensurável universo, é o único que tem vida, é o único que tem o ser chamado hominal, humano, engana-se, né? Então a gente recebe continuadamente a data limite. Quem já viu esse vídeo? Viu, né? Então são testemunhos de 2 generais do Exército, de ufólogo e de Divaldo Pereira Franco, que falam com uma explicação muito lógica, científica, de tudo o que acontece no universo, não é? Então, a gente um dia lembra que nos anos que o homem pisou na Lua, pela primeira vez, Flávio Cavalcante era um programa que ainda em preto e branco chamou Chico para entrevistá-lo e disse, a primeira pergunta foi esta: Chico, o homem foi à Lua e não encontrou vida.
O que é que você diz? O que é que o Espiritismo fala sobre isso? E ele, com aquela humildade dele, disse: talvez, meu filho, porque lá eles só procuraram a sua imagem e semelhança. Como se nós fôssemos o protótipo de todo o universo. Não somos. O Espírito é uma centelha, é uma luz, quando atinge a pureza. Então hoje nós precisamos dessa matéria grosseira, que é a prisão do nosso espírito, para que possamos reencarnar. É através do processo reencarnatório, aí vem o ato sexual, quando o gameta masculino fecunda o feminino, neste instante, Deus encaminha o espírito que ocupará aquele corpo que começa a sua formação. Então é necessário ainda isto, mas à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos ocupando outros planetas muito mais evoluídos do que o nosso, até chegar ao ponto em que sejamos espíritos puros, não necessitando mais da matéria grosseira. Como saber se o nosso ente querido que desencarnou ainda orbita no nosso lar? E como podemos pedir para que ele procure a luz do Pai Eterno? Bote sempre o nome dele no caderno de vibração, sempre faça oração para ele, e você pode sentir, muitos sentem a presença, né? Eu uma vez pude doutrinar um espírito que chegou dizendo: pelo amor de Deus, me ajude. O que é, meu irmão? O que é que você pensa? Ele disse: eu estou dentro de minha casa, no meu lar, falo com minha mulher, meus filhos, ninguém me responde. O que foi que eu fiz demais? Ninguém quer mais falar comigo. Por que isso? Então, eu comecei a levá-lo, né, fazer com ele uma regressãozinha, né, mostrando. Eu disse: o que lhe aconteceu? O que é que você se lembra? Não, eu fui internado no hospital para fazer uma operação. Sim, e daí? Daí que eu estou vivo. Mas o que aconteceu? Aí ele começou a ver, de repente ele deu aquele grito: não, não, eu não morri. Não, você não morreu. Você perdeu sua matéria. Quem morre é o corpo. A alma é eterna. Então procure se afastar, porque você, com sua presença, sua ansiedade, não é por mal. Você está obsidiando aqueles seus entes queridos. E ele compreendeu e foi conduzido para a espiritualidade. Mas tem uns que são renitentes, não aceitam. E é preciso mais tempo, mais orientação para que isso aconteça. Então, bote o nome no caderno de vibração, ore por ele sempre, que ele vai ser muito bem atendido. Vocês não têm pena dos meus óculos. Olha a letrinha, ué. Foi dito aqui que sonhos com pessoas já falecidas é um tipo de mediunidade. E nos últimos meses estou tendo muitos sonhos com familiares mortos. O que é aqui? Avisando que está bem ou repassando conselhos. Será minha mediunidade aflorando? Como faço para trabalhar isso? Porque quando recebo avisos ruins, passo o dia impressionada e pensativa. Não tenha dúvida que a sua mediunidade está aflorada. O que é que você tem que fazer? Desenvolvê-la, reeducá-la. Então, para isso nós temos aqui a reunião de desenvolvimento mediúnico. Então, é procurar os encarregados para saber a possibilidade de começar o seu desenvolvimento. Eu gosto mais de usar a reeducação mediúnica, né? Porque médium somos todos nós que sentimos algo, não é? Médium é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. É a definição dada por Kardec no livro dos médiuns. Então você está vendo, você tem a vidência, você pode ter audição, muitas qualificações medianímicas existem que você pode estar ali também sendo
orientada para começar no seu processo de desenvolvimento. Como adquirir a fé? Estudando. Fé é conhecimento. Fé é tirar a venda dos olhos e dentro de uma lógica da razão, de um raciocínio, porque nós somos os seres inteligentes da criação. Então, eu não posso crer em um Deus de bondade, justiça e amor, se eu não alicerçar a fé que Ele é bondade, justiça e amor. Nós seremos cegos, conduzidos por cegos, se não pesquisarmos. O que é que a doutrina dos Espíritos nos ensina? Ensina que somos imortais. Quais são as provas que eu tenho da minha imortalidade, da nossa imortalidade? Através de várias orientações que nos surgem, não é? De parentes já desencarnados, de psicografias, onde a assinatura é comprovadamente daquela pessoa que partiu, e tantas outras coisas que não podemos negar. A fé é esse raciocínio. Ora, se Deus é bondade, justiça e amor, por que a morte é o fim de tudo? Então o amor que a gente sente pelos filhos morreu, acabou? Pela esposa, pelo esposo, por um parente, por todos, esse amor termina. Quantos pais estão aflitos, buscando auxílio para seu rebento? Onde aquele filho, aquela filha envereda por caminhos que ele sabe que é errado. Isso é o amor. E esse amor acaba com a morte, gente? Não podemos admitir isso. Deus nos criou a todos iguais. Se você pega o Livro dos Espíritos, na questão 76, Kardec pergunta: o que é o Espírito? Qual foi a resposta? O ser inteligente da criação, que fora do corpo físico povoa o universo. Somos nós. Mais adiante ele pergunta na questão 115, Deus criou uns espíritos bons e outros maus? O que é que vocês acham? Não, né? Todos fomos criados da mesma maneira, simples, ignorantes para as coisas da ciência, mas a cada um deu ele uma pequena missão. Dos seres da criação somos inteligentes, né? Então nós temos livre-arbítrio, nós temos a inteligência que nos diferencia dos nossos irmãos animais, como o Chico chamava, né? Eles têm um princípio de inteligência, principalmente o gato, cachorro, cavalo, elefante, eles já têm um princípio de inteligência, mas eles aprendem o que o homem ensina. Por si só são incapazes de fazer uma coisa. Se a gente vê um pássaro que sabe tirar uma carta, mas ele aprendeu porque o homem ensinou, né? Então, se temos essa inteligência, nós podemos alicerçar uma fé robusta, né? Se eu, por exemplo, vou entrar num casarão abandonado, naquela escuridão, o que é que eu sinto? Medo. Por quê? Porque eu não sei o que é que está lá dentro. Mas acendeu a luz, a coisa já melhora. Porque eu estou vendo. Então, estou tirando a venda dos meus olhos. A fé tem que ser raciocinada, tem que ser lógica. Eu não posso descrer de um Deus de bondade, justiça e amor que morreu, acabou. Então, o Espiritismo planta isso, que nada nos acontece por um acaso. Hoje nós estamos sofrendo aquilo que plantamos em vidas passadas, ou com certeza nessa atual existência. Eu gosto muito de tomar como exemplo os políticos que aí estão, né? Se tiver algum aqui que eu sei que é bom, porque está na casa espírita, né? Aprenda, nada que nós plantamos não vamos deixar de colher. Há um livro, Mensagem do Além, de psicografia de José Ciro da Penha, que é de Assis Chateaubriand. Foi um homem, os mais velhos sabem, que criou rádios e televisão, e fazia muito entrevista com os políticos, senadores, governadores daquela época, e
foram morrendo e ele um dia também desencarnou. Ao chegar na espiritualidade, ele procurou saber onde andava o governador tal, o senador cicrano, e o guia espiritual dele disse: você quer ver mesmo onde eles estão? E levou ele numa região chamada Umbralina. Terrível. Estava lá muitos dos políticos que ele havia conhecido, num sofrimento terrível. Então, não é Deus que nos pune, nós é que nos punimos por pensamentos, palavras e atos. Nunca esqueçamos disso. Nós estamos plantando o nosso amanhã. Nós iniciaremos a próxima reencarnação aonde concluirmos esta. Tomando remédio para a depressão e paralelamente tratamento espiritual, estou tendo muito recorrente uma tristeza e insegurança. Sinto que estou sem fé. Tento rezar, mas me perco nos pensamentos. Como fortalecer? Não foi à toa que Allan Kardec colocou no capítulo 28º do Evangelho segundo o Espiritismo as preces espíritas, não é? Então você tem prece para tudo. Ele começa com o Pai Nosso, analisando frase por frase do Pai Nosso. Depois ele entra, prece por um suicida, prece por um espírito desencarnando recentemente, e vai por aí afora. Então comece lendo, não é? Já que a sua concentração ainda não está completa, a gente começa lendo. Leia, vá lendo, que você vai terminar aprendendo que orar não é um monte de palavras decoradas. Eu digo sempre isso aqui: nós podemos estar aqui em silêncio e orando, conversando com os espíritos que nos auxiliam, conversando com o Mestre Jesus, por que não? Aonde a gente leva o pensamento, com equilíbrio, com razão, com raciocínio, com lógica, pode ter a certeza, o Cristo diz: pedi e obtereis, mas temos que merecer. Eu não posso, eu conto sempre a história de minha tia, que ficava arrodeando o casarão na praia, né, aqui em Olinda, lá perto, e orando às 6 horas o terço. Ave Maria cheia de graça. Maria, olha a sopa para não queimar. Quer dizer, estava ligada em N coisas ao mesmo tempo. Isso não é orar, não é? Então a gente pode se recolher e pensar naquilo que está nos afetando, pedindo auxílio. Ele chegará, gente, com certeza. E continue no tratamento da medicina convencional com tratamento espiritual. Quanto tempo se passa na erraticidade até podermos ser levados para as colônias? Depende do grau de cada desencarnante, né? Há espíritos, segundo André Luiz, que ele fala no Nosso Lar, nos Missionários da Luz, nos Mensageiros, espíritos há 300 anos adormecidos ainda. Isso depende muito de cada desencarnante. Não há um desencarne igual ao outro. É como a nossa impressão digital. Veja bem, a espiritualidade nos ensina isso. Então, cada um de nós tem uma identificação diferente. Assim é o desencarne também. É parecido. É parecido, mas não é igual. Então, cada um sofre aquilo que hoje, volto a repetir, está fazendo de errado. Que importância tem assistir à palestra? O que é mais importante é a desobsessão. Ouvi uma vez, através de Valdo Pereira Franco, ele dizer que numa reunião, numa palestra, muitos espíritos que nos obsediam estão também ouvindo e compreendem que estão errados,
e se afastam, sem necessitar até da desobsessão. Então vejam, nós estamos aqui, os palestrantes estão levando aquilo que estuda, que aprende do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando a gente está aqui nessa tribuna, a gente também está ouvindo. As perguntas são necessárias também para mim, para Pietro, para todos os médicos que aqui estão, porque a gente sempre faz isso aqui que o palestrante disse, será bom para fulaninho. Nunca a gente pensa que é para a gente. Ela devia estar aqui ouvindo. Não, cada um pode separar o joio do trigo. Cada um tem suas mazelazinhas. Então vamos nos concentrar e evitar que nosso pensamento comece a pensar em A, B e C. Unicamente, volto a repetir, consegue-se desobsessões maravilhosas quando a gente está ouvindo uma palestra. Quando o marido nos humilha, xinga, estude mais um pouco conosco. Como agir neste exato momento? Me ajude. Lá vou eu se metendo em briga de marido e mulher. Olha, a gente tem que respeitar as coisas, né? Porque eu disse ainda há pouco, não é que a gente possa dizer, faça, deixa esse camarada, não. Você muitas vezes pede na espiritualidade, quando tem condições, eu queria voltar com fulano ou com fulana. Por quê? Faliu em vidas passadas, não é? Então tente a conversação, tente se fazer respeitar. Se não der certo, aí a separação. Porque muitos dizem, o que Deus uniu, o homem não separa. Quem garante que foi Deus que uniu uma pessoa que humilha a outra, que xinga, chega até a bater? Então, cada um tem liberdade, gente. Cada um tem a sua liberdade para saber usar na hora certa. Não é melhor separar e cada um seguir seu caminho e você poder progredir espiritualmente? Comece perdoando. Comece conversando. Se não tem jeito, remediado está, como diz o ditado. Então, eu não estou incentivando a separação de ninguém. Agora, a pessoa viver sendo humilhada, xingada, até levando pancada, não está nos escritos da doutrina espírita. Por isso que lá tem, leia a lei do divórcio. O que é que o Espiritismo fala sobre o divórcio? Como podemos predispor para a mediunidade? Como fazer? Nós já falamos aqui, médium, segundo Allan Kardec, é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Essa influência começa através de você ter a mediunidade de audiência, escutar vozes, a audiência, a vidência, a psicografia, o bocejo diariamente, se bocejando, pode ser a entidade perto de você, e vai por aí afora. Então, quando isso ocorre, comece no desenvolvimento para que não possa ser vítima dos espíritos enganadores, mistificadores, que querem utilizar você para outros fins, inclusive ganhar dinheiro. Tá assim, ó, de médiuns que não dão de graça o que de graça receberam. Porque mediunidade é um dom que Deus nos dá. Para quê? Para que nós possamos auxiliar os nossos irmãos e irmãs, como também sermos auxiliados. Onde vive e o que fazem os espíritos desencarnados? Muitos estão aqui aborrecendo a gente. Muitos não seguem, porque não tem rumo. Eles se prendem. Muitos estão na mesa dos bares. Se você tem evidência, chegue num barzinho onde tem mesas ali, 4 ou 6 pessoas. Se tiver evidência, veja que cada um daquele que está tomando sua biritazinha tem um espírito bebendo através dele.
fluidicamente, eles estão sugando. Uma vez eu estava iniciando na doutrina, nos anos 80 por aí, e me levaram para um terreiro. O pai de santo tomou 5 garrafas de pitu. Eu disse, isso é enganação, não é possível. Quando terminou, ele saiu. Muito bem, não tinha sinal nenhum de embriaguez. E eu estava com Ciro, né? Eu digo, Ciro, como é que pode? Ele disse, pode, porque o espírito absorve toda a cachaça. Então, é por isso que ele não fica embriagado. O espírito suga. Muitos médios ficam bêbados e o espírito também bêbado. Assim é com o fumo, assim é com o tóxico e vai por aí afora. Não, porque ele está fazendo a caridade. Ele é beneficiado, não é à toa. Então a gente tem que ver isso. Ele está ali como um médium auxiliando. Então, se todo médium que fosse ajudar ficasse doente, então a mediunidade não tinha sentido. Então tudo é aquilo que a pessoa está fazendo com intenção de auxiliar o seu próximo. Espera aí, ainda tem aqui. Os espíritos sabem todas as coisas? Não. Por exemplo, aquele que não teve instrução, que é simplesmente um trabalhador braçal, não é? Nasceu, foi criado no campo, só arando a terra, tudo, não teve oportunidade de aprender. E poderá ter sido um grande cientista. Então, se isso aconteceu numa vida passada, ele foi um grande cientista e voltou na condição de um trabalhador braçal, para exercitar outra coisa, porque nem sempre a ciência traz a moralidade. Ele precisava também passar aí fica adormecida a intelectualidade dele, para ele exercitar outra coisa, a perseverança, a paciência e passar por necessidades. Então, isso depende. Nem todos os espíritos que estão aqui são intelectualizados. Então vejam que há uma diferença, há os de níveis superiores, há os analfabetos e vai por aí afora. Agora, a gente não pode dizer que o analfabeto hoje não foi uma pessoa que teve a sua intelectualidade altamente elevada e está aqui como um missionário, tendo essa parte intelectual absorvida para que ele possa desenvolver uma parte e outra que é necessária. Os espíritos podem reencarnar em corpos de animais de maneira alguma. Isso seria retroagir. Teve um filme aí que foi passado, parece americano, que o camarada encarnava no cachorro dele. Foi um negócio desse. Não, de jeito nenhum. O espírito, ele pode estacionar, mas regredir jamais. Fiquem contentes, viu? Ninguém aqui vai virar cachorro, não. Tá vendo? Estão dizendo aqui que tem cachorro que vive melhor do que gente. Por que temos tanta angústia sabendo que para tudo tem uma solução? Como aprendemos a ter mais fé? Eu já respondi isso, né? Exercitando, lendo, formando aquilo que aqui a gente aprende. Nada acontece por acaso, gente. Eu não estou sofrendo hoje de graça, não. Então, algo eu pedi, né? Tem no Céu e Inferno tem a história de um garoto chamado Marcel. Ele nasceu tão deformado que a mãe deixou ele na maternidade e abandonou. E uma enfermeira e um médico se apiedaram dele e começaram a cuidar dele. Ele tinha uma coisa, ele era todo atrofiado e os médicos sabiam que logo ele cedo ia desencarnar, porque os seus órgãos não iam encontrar espaço, os pulmões, tudo, para desenvolver, e ele morreria. E isso aconteceu, né? Mas ele tinha no olhar, quem olhava para ele sentia um amor terrível, né? Quando ele desencarna, Kardec evoca o seu espírito e perguntou: Marcel, o que é que você fez para merecer nascer tão deformado?
ele disse: graças a Deus, eu não fiz nada na reencarnação passada para nascer assim. Eu pedi para nascer assim. Mas por que isso? Porque eu quis despertar no coração daqueles que olhassem nos meus olhos o amor. E eu consegui muito. Pronto. É um missionário que voltou assim para fazer que aqueles outros olhassem e sentissem da pena, da dó, o amor. E ele conseguiu. O que se deve atribuir quando uma pessoa faz tratamento obsessivo em uma instituição e vê que não está tendo efeito? Aí você procura outra casa espírita e com uma semana tudo começa a dar certo. Como é isso? Olha, nós não podemos dizer que entrou aqui e vai sair bom. Não é assim. Eu não vendo ilusões e o Espiritismo não faz isso. Talvez quando houve a mudança, você já estava mais compenetrado da sua responsabilidade de fazer aquilo que é ensinado continuadamente nas casas espíritas. Não é? Então a gente pode estar, muitos entram, passam 30 dias, não é, naquele ritual, mas não muda, o pensamento é o mesmo, levando coisas ruins, pensamentos ruins. Então chega um dia que você pode mudar. Isso pode ter acontecido noutra casa. Muita gente chega para mim e diz: Cláudio, por que eu não fico bom? E sou eu que vou dizer por quê? O que é que você está fazendo por você? Está lendo a doutrina, está estudando, está compreendendo? O que é que falta? Faz evangelho no lar, porque tudo é passado, né? Faça isso, faça aquilo. Você não faz, simplesmente pega água fluidificada, leva, bebe, não ora, não pede nada. Então, como é que pode ficar bom se não toma um remédio? Tem mães aqui fazendo tratamento pelo filho. Será que vai ficar bom o filho? Está tomando remédio pelo filho. A gente tem que dizer isso. Mas eu vou encerrar porque nossa irmã Carlinha vai fazer hoje uma comunicação para todos nós. Me dê minha parteira, guarda-chuva, né? Chamar a parteira. Então, gente, após a comunicação, a nossa irmã Carla Júlia fará também a prece final dos trabalhos desta noite. Prezados amigos do Ideal Espírita, muitos desejam seguir o Cristo, poucos estão dispostos a testemunhar o Cristo em suas próprias vidas. Não basta querer ser cristão, sei que cada um dê o seu próprio exemplo na seara cristã. Ao longo da caminhada, cada um será provacionado naquilo que precisa para o próprio aprendizado. Espírito secular, espírito milenar, espírito recalcitrante. Não será fácil para esse mesmo espírito hoje ser exemplo do Cristo. Sua trajetória de erros, desacertos, ainda está fincado na sua consciência e no seu inconsciente, impregnando-o através de tendências que ainda se fazem presentes na atual reencarnação de um passado remoto. É a luta árdua que cada um terá que travar consigo mesmo, não contra si,
mas a favor de si. Ninguém consegue desimpregnar-se da hipocrisia sem passar pela prova da verdade. Ninguém consegue dar o testemunho da sinceridade sem que passe pela prova da honestidade. Cada um será provacionado naquilo que precisa absolutamente vivenciar. Na qualidade de encarnados na face de um planeta de expiações e provas, as tendências negativas muitas vezes se sobrepõem às positivas. Salvo raras exceções, o desânimo é coletivo, generalizado. As angústias, as dores, os sofrimentos são recalcitrantes. Por trás de cada sorriso há lágrimas, que muitas vezes não chegam a escorrer. E há de se perguntar aonde está a justiça divina, porque eu estou passando por essas provas, por essas dificuldades. E há de se responder: como você iria adquirir o aprendizado sem a experiência necessária? De que forma você aprenderia se todos os seus desejos e necessidades fossem realizados e satisfeitos? Talvez você não estivesse agora com um propósito firme de querer seguir o próprio Cristo de Deus. Se as ilusões do mundo lhe preenchessem a mente e o coração, satisfazendo todos os seus desejos. Muitas vezes se passa pela necessidade, nas mais diversas situações, para que se saiba valorizar as oportunidades. Aprender a ser feliz não é algo tão simples como se fala naturalmente, inclusive nas tribunas espíritas. Muitos desejam a felicidade, mas temem a felicidade. Muitos desejam ser exemplos do Cristo, mas temem o próprio Cristo, o Cristo de Deus, em suas vidas, o poder revolucionário do Cristo na vida, na mente e no coração individual de cada um. Não é possível permanecer o mesmo quando se deseja seguir o Cristo. As máscaras caem, as hipocrisias cedem para a necessidade da verdade, da sinceridade, do exemplo. E aí nós gostaríamos de chamar a atenção quanto à questão do exemplo individual de cada um. Melhor seria que se falasse menos e se fizesse mais. Melhor seria que se propagasse menos e se exemplificasse mais. Por quê? Os seres humanos permanecem como prisioneiros de si mesmos, atrás de grades mentais, alimentando quadros doentios de pensamentos indevidos, sobrecarregando fluidicamente seus próprios perispíritos, sua mente e seu coração. Da mesma forma que o ser humano precisa da limpeza material, precisa da limpeza espiritual, asepsia mental, cuidado com os pensamentos, com os julgamentos de condutas alheias. Analise-se a si próprio, seja indulgente com o seu semelhante, compreenda-se nas falhas, inclusive que você próprio é portador. Sem generosidade, o ser humano, salvo raríssimas exceções, se tornará o acicate de outro ser humano
E não foi isso que o Cristo de Deus nos ensinou. Ele nos ensinou que nós nos amaríamos uns aos outros e seríamos conhecidos pelo amor, na qualidade de discípulos do próprio Cristo, de Deus. Essa reformulação da conduta mental, moral, espiritual, afetiva, emocional, é um trabalho individual de cada um. Não é responsabilidade dos mentores espirituais. A responsabilidade de cada um. Aproveite as oportunidades que Deus lhe concede. Esteja atento a essas oportunidades. Não se permita ser instrumento da falsidade. Não se permita ser instrumento da discórdia. Seja instrumento da paz, do equilíbrio, da bondade, da generosidade. Preencha o seu coração como fonte que alimenta os sedentos de amor. Quem se auto-ilumina, comparar-se-ia a uma fonte cristalina de uma água mais pura que se possa beber. E a luz lhe invade a mente e o coração, seja a luz, seja instrumento da luz. Ame o seu semelhante. Preserve-se a si próprio, cuide-se de si próprio. Estabeleça conexão com o mundo espiritual. Desperte da sonolência mental e espiritual, que indevidamente permanece estagnando-se moralmente. Nós fomos feitos para a luz. Nós fomos criados para sermos exemplos do Cristo. Nós deveríamos emanar amor pelas pessoas. Deveríamos ser os médicos, os enfermeiros dos doentes da alma, aliviando essas dores, aliviando o sofrimento das criaturas incontáveis que se multiplicam a mancheias no plano material e espiritual. Um número incalculável de sofredores que necessitam dos médios, dos trabalhadores, das boas energias dessas equipes materiais e espirituais. Médio, não perca tempo em autolamentação. Não se concentre na sua própria dor, porque você deve ser um instrumento do Cristo, socorrendo as dores alheias. Não se autocentralize na lamentação estéril. Lamentar-se diante da vida qualquer um faz. Mas aproveitar a vida com sabedoria, com inteligência emocional, entendendo o porquê do sofrimento e da própria privação, lhe oportunizará um exemplo muito além daqueles que não compreendem essa realidade. Mas o preço é muito alto para aquele que deseja seguir o Cristo de Deus. Que cada um pague o seu preço. Deseja seguir o Cristo de Deus? Esteja disposto a pagar o preço. Porque o caminho dos cristãos não é um caminho fácil, é de labuta. Sofrerá injúrias, sofrerá perseguições, será alvo de escândalos, alvo de julgamentos alheios, críticas indevidas. Mas você deverá caminhar igual um trem no trilho, porque você sabe o destino que você quer chegar. E quem anda com Cristo não sucumbe às provas e tentações da vida. Quem anda com o Cristo de Deus não teme a batalha. E a batalha é proporcional à capacidade de luta individual de cada um. Imunizem-se contra as influências negativas deste mundo ainda de vale de lágrimas. Não se permitam serem conduzidos pelo desânimo, pela descrença, pela falta de credibilidade do mundo espiritual. Vocês são conclamados a serem seguidores do Cristo. Deem o testemunho que lhes é devido, que lhes é da própria competência individual, intransferível. Não queiram permanecer os mesmos, porque são convidados a seguirem o Cristo de Deus.
E na qualidade de convidados, vocês terão que ser os trabalhadores de última hora, testemunhando a própria convicção, dando exemplo desta convicção. Porque não adianta uma fé sem obras, palavras inócuas que sensibilizam corações alheios, mas não lhes modificam o próprio interior. A doutrina dos espíritos não precisa de intelectuais. A doutrina dos espíritos precisa de espíritos e de almas voltadas para o Cristo de Deus. O aprendizado do amor é um aprendizado longínquo, repleto de barreiras, de provas que vocês precisam superar. Ah, como é difícil ser o exemplo do amor. Como é difícil um coração generoso e benevolente. Como é difícil encontrar a generosidade nos corações que ainda são desatentos, alheios aos conclames da própria espiritualidade. Brilhe a vossa luz, brilhe a potencialidade que cada um possui. Se autocentralizem no que poderão vir a ser, não no que ainda são. Lembrem-se, nós precisamos dos trabalhadores, dos médiuns. Nós temos planos para esta casa espírita. Existe uma creche que já funciona no mundo espiritual. Uma verdadeira cidade espiritual fincada naquela localidade. Com os profissionais das mais diferentes áreas. Muitos dos senhores e senhoras gostariam de ali no mundo espiritual ter a sua vaga como trabalhadores. Se ajoelhariam suplicando a oportunidade do trabalho. O trabalho lhes é concitado, lhes é facultado. Este centro se localiza numa região de extrema pobreza. E o que nós poderemos fazer para modificar este quadro, infelizmente, que ainda existe, de profunda desigualdade social? Cada um faça a sua parte. Aproveitem as oportunidades individuais que lhes são conferidas. Administrem suas vidas com inteligência, com sabedoria. Percam menos tempo em avaliar a conduta alheia. Quanto maior tempo na análise da conduta alheia, menos tempo terão para analisar a si mesmos. Estejam atentos aos menores detalhes. Observem-se no quadro mental que ainda permanecem, na quantidade de pensamentos indevidos que invadem suas mentes, quer sejam por influências externas, quer sejam por tendências internas. Reflitam. Eu mereço ser feliz, mereço, mas preciso fazer por onde? Conquistar a felicidade, limpando-se mentalmente, espiritualmente falando, estabelecendo conexão